E aí galera, bem-vindo a mais uma aula do curso de Cálculo Numérico com Programação em Python. Na aula de hoje o tópico abordado vai ser método de Newton-Raphson no Replit. Eu vou começar mostrando o gráfico da função que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar dois exemplos bem rapidamente. Então bora lá? Então galera, aqui no Replit eu vou começar fazendo o gráfico dessa função aqui para a gente ver como é que ele fica, para ver bem as raízes. Então vamos lá, eu vou começar importando duas bibliotecas muito interessantes, matplotlib, .pyplot, splt. Eu vou importar também import numpy, znv. Então vamos começar. Primeiro a gente vai ter que definir essa função. O André mostrou para vocês uma forma de lambda, mas eu quero usar a função aqui com vocês. Então vamos fazer assim, para ficar diferente também, né? Fest de x, né? Vai depender só de x. A gente vai pedir para retornar o valor de x elevado à décima menos 1. Dessa forma a gente tem uma função que toda vez que a gente chamar ela, ela vai retornar esse valor aqui, né? Então vamos lá. A gente vai precisar primeiro construir o nosso gráfico da função analisada. O gráfico da função analisada. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar, por exemplo, do x, né, que vai percorrer esse gráfico. Então a gente vai fazer um x_ends que vai ser igual a um array. E eu já vou colocar ele dessa forma, porque eu sei mais ou menos onde é que fica as raízes, e a nossa função ela cresce muito rapidamente. Então vou colocar de menos 1.125 até 1.125. E nesse intervalo eu vou colocar 100 pontos. Eu vou também fazer um y_ans que vai assumir o valor de uma lista vazia. Bem, mas para que eu quero uma lista vazia? Eu quero que esse y_ans ele assuma os valores da função aplicada em cada um desses 100 pontos que eu fiz. Então, para isso, eu vou criar um loop for que vai extrair todos os valores de x_ends e vai nos retornar esse valor para a lista vazia. Então, vai ser fest de i. Dessa forma, a gente vai ter vários pontos x e y, 100 pontos x e y, que a gente vai conseguir plotar e ver um gráfico. Não sei o que estava rodando, mas vamos lá. Com isso, a gente já pode fazer o nosso plot, já pode plotar. Vou colocar x_ends, y_ends. Vou fazer eles como se fosse uma linha preta. E eu vou colocar aqui a legenda deles vai ser analítica, a curva analítica, né? Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Faltou um pedaço aqui para mostrar, né? plt.show. Vamos rodar novamente. Vamos ver se aparece agora. Tá aí. Para ver melhor onde fica o zero, a gente pode fazer assim. plt.xline. E a gente também, para valer a nossa legenda ali, a gente tem que colocar aqui plt.legend. Vamos rodar de novo para ver como é que ele fica. Tá aí o nosso gráfico. Então agora a gente já sabe onde é o eixo x, né? Aí a gente vê bem o nosso gráfico. A gente vê que 1 e menos 1 são raízes, né? E que o nosso gráfico cresce bem rápido. Agora, já sabendo desse gráfico, sabendo que o nosso chute inicial vai ser de 0.5, a gente pode fazer nossa derivada para fazer aquela função de x, né? Lembrando então que a função é x, k mais 1, vai ser igual a xk, vou fazer assim, xk mais 1, vai ser igual a xk, menos a função. Então vou colocar aqui fest
de xk, né, dividido pela derivada da nossa função estudada, aplicada também em xk. Qual que é o nosso problema? A gente ainda não declarou a nossa derivada, então vamos fazer ela aqui agora. A def derivada de f est, que depende só de x também. Ela vai retornar um valor de x 10 vezes x elevado à nona. Vocês percebem que essa é a derivada. A gente também vai precisar de um x inicial. Eu coloquei aqui em cima como 0,5, então eu vou chamar ele, na verdade, de x chute, né? Chute inicial, 0,5. Então eu vou alterar aqui para xc. Aqui também, xc. E aqui também para xc. Além disso, eu vou precisar fazer com que isso seja um loop, que ele esteja sempre interagindo. Para fazer isso, a gente vai precisar daqueles vários critérios. Vamos arrumar aqui, vamos colocar esse nome, encurtar, né? X. Então agora a gente tem sempre que o próximo x vai ser igual a esse x inicial, menos a função no nosso ponto inicial, menos sobre a derivada da nossa função nesse ponto inicial. Como é que a gente vai fazer então? Para ele interagir, a gente pode colocar em um loop. Eu gosto do loop while para fazer esse tipo para resolver esse tipo de problema. A gente pode colocar num while que vai fazer com que o nosso erro, enquanto o nosso erro for maior ou igual que o nosso critério de parada, então vou colocar aqui crit, ele vai continuar fazendo isso aqui. Lembrando que o erro é o erro relativo, então eu vou colocar aqui o erro máximo aqui vai ser de 100%, não necessariamente, né? E nosso critério de parada, ele pode ser 0,01, já é um critério suficiente para a gente. Para esse caso aqui vai ser. Então vamos lá. Se a gente rodar agora, esse loop ele nunca vai acabar, o nosso x ele vai ser sempre o mesmo, porque a gente não está alterando o nosso valor de xc. O que a gente precisa fazer aqui é que o nosso xc ele assuma o valor do x calculado. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir uma linha abaixo, colocar assim, xc igual a x. No próximo loop que ele fizer, o x vai ter mudado. Além disso, a gente precisa consertar esse erro aqui, porque se o erro for sempre 100 e o critério for sempre 0,01, esse loop também vai continuar rodando infinitamente. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer que esse erro vai ser igual ao x atual, né? Menos o x anterior, dividido pelo x atual, vezes 100. Esse é o nosso erro relativo, só que lembrando bem que esse é um erro, é um valor que a gente precisa pegar o módulo dele. O módulo aqui no Python é ABS, é o valor absoluto dessa expressão aqui. Além disso, eu também vou colocar um contador para a gente saber quantas vezes o nosso loop foi rodado para chegar no resultado desejado. Eu vou colocar aqui n mais igual a 1. Então, toda vez que o nosso loop rodar, o n vai aumentar em uma quantidade. No final, a gente pode colocar aqui para printar o nosso x e o nosso n. Tanto faz o xc ou o n. E a gente pode pedir rodar de novo para ver se está funcionando. Vamos lá. Tá aí. Então, o nosso erro chegou nessa parte aqui. Então, se a gente pegar esse valor aqui e jogar na nossa função, vai dar aproximadamente 0. E a gente percebe que é isso mesmo. Se a gente colocar o 1 ponto com 1, 2, 3, 4... Nossa, tem 3, 6, 7, 8 casas decimais com 0 e depois vem o 2. Isso é bem pequeno, a gente pode arredondar isso aqui para 1, né? Só que ele precisou de muitas iterações para conseguir fazer isso. A gente pode colocar isso aqui num gráfico, mas eu acho que o gráfico vai ficar meio distorcido. Isso acontece porque nesse ponto aqui e provavelmente nesse aqui, as tangentes elas vão lá para cima e jogam os nossos valores de x muito para cima. A gente pode pedir para printar isso aqui, para vocês verem como é que é.
print de x. E a cada vez que ele passar no loop, ele vai imprimir o nosso x. E aí vocês vão ter uma ideia de como é que ele está variando. Então ele varia, ele vai lá em cima, ele começa em 0.5, depois ele vai para 51, aí ele desce vagarosamente até chegar na nossa precisão, que é de variar relativamente 1%, que é daqui para cá, né? Pelo menos 1%. 0.01%, na verdade. A gente também pode fazer o seguinte, a gente pode colocar, vamos colocar uma legenda aqui, que aqui vai ser o método de NR, método de Newton-Raphson. E aqui a gente vai querer colocar os pontos de NR no gráfico. Bem, mas o que vai servir esses pontos? Para a gente analisar como é que cada ponto calculado pelo nosso método, como é que ele funciona aqui nesse gráfico. Então vamos lá, eu vou fazer um xc, uma variável vazia também, mais uma lista, e a cada vez que ele acessar esse valor, vazia não, a gente precisa começar com xc, né, porque o xc já foi dado ali em cima. Então vamos fazer assim, xc graph.append, e aí a gente pode colocar aqui os valores de xc. Cada xc novo que ele adquirir, ele vai botar para esses pontos. Mas assim como no nosso gráfico da função analisada, a gente vai precisar dos correspondentes de y. Mas você percebe que aqui o nosso x está dando 51 e a nossa função é elevada à décima. Então vai dar um valor muito estranho, muito grande, e o gráfico vai ficar bem estranho. Deixa eu fazer aqui então. Vou colocar aqui, deixa eu ver como é que eu coloco, pontos de NR para o gráfico. Vou fazer mais uma variável vazia. Vou fazer um loop para pegar todos os valores de xc gráfico, né? Pegar todos esses valores aqui, e eu vou colocar eles para dentro dessa lista, como se fosse a função. Então a função aplicada a isso vai retornar um valor aqui, função aplicada nisso vai retornar um valor aqui, e assim a gente vai poder plotar isso no gráfico, assim como foi pro gráfico analítico. Aqui a gente vai colocar fest de i. E tá aí. Agora a gente já pode ir lá no plot. Vamos colocar aqui embaixo, então, plt.plot. Vamos colocar o xc_graph, o y_graph. Eu vou colocar eles aqui como bolinhas vermelhas, então R é para vermelho e O é para bolinha. E eu vou colocar aqui a legenda deles como sendo pontos NR. Acredito agora, vamos tirar esse print aqui, porque senão vai ficar muita coisa aqui nessa tela. E a gente não quer isso. Como eu disse, o nosso gráfico ele fica meio estranho, mas a gente percebe que ele vai se aproximando da nossa raiz, que é 1, né? Então, vamos agora fazer para outra função. Bem, para fazer para outra função, a gente precisa fazer pequenos ajustes. A gente vai precisar fazer essa função vir para cá, essa função vir para cá, e adequar o nosso valor de x0, né? Então, vamos começar. Eu vou pausar aqui para não ficar muito longo. E já eu volto para vocês com as funções já arrumadas. Voltei, então agora eu escrevi tudo isso aqui. Então a nossa função de x agora vai ser 2 vezes cosseno de x menos exponencial de x sobre 2. E a nossa derivada vai ser menos 2 vezes seno de x
menos a exponencial de x sobre 2. Vocês percebem que dentro das funções eu tive que importar novamente as bibliotecas. Eu importei bibliotecas diferentes para vocês verem que não faz diferença qual biblioteca que a gente está tratando, desde que ela nos retorne o que a gente precisa, né? Então, aqui eu também coloquei o valor, o novo valor de x do chute inicial, e a gente vai ver isso agora, como é que isso aqui está funcionando. Então, vamos lá. Pedir para rodar o gráfico, pedir para parar para rodar. A gente sabe agora, então, que o nosso valor é aproximadamente 0,90 e a gente precisou de 7 iterações, né? Lembrando que aqui começa no 0, então na outra a gente precisou de 43, nessa a gente precisou de 7. Vamos lá, vamos arrumar isso aqui. A gente pode colocar esse gráfico para ficar um pouco melhor, a gente pode colocar assim, π menos, né? Negativo até ele positivo. Vamos tentar ver esse gráfico melhor novamente. Tá aí, 7 iterações. A gente começou lá no π, e depois a gente foi descendo até chegar no valor, na aproximação que a gente queria. Então, o nosso Newton-Raphson está funcionando. Para mostrar para vocês como é que ele funciona, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar essa tela aqui. E eu vou mostrar só o primeiro ponto. Então, eu vou colocar o 0 aqui. Espera aí. O 0 aqui. E ele vai nos apresentar somente esse ponto. Então, vamos lá. Como é que Newton-Raphson funciona? Ele vai pegar esse primeiro ponto, vai passar uma reta tangente aqui e vai bater mais ou menos aqui. Quando ele bater aqui, ele vai pegar esse x aqui e jogar na nossa função. Esse x ele vai fazer novamente, pegar uma reta tangente e jogar para cá. E assim sucessivamente. Até que a nossa condição aqui, o nosso critério seja estabelecido. Então, quando a gente mostrar o segundo, vamos colocar aqui de 1 até 2, né? Lembrando que o segundo não, o terceiro não vai aparecer só o 0 e o 1. Então vamos lá. Vamos ver se roda. Acho que rodou. Tá aí então. A nossa reta tangente passa aqui, cruza bem esse ponto aqui, joga na nossa função. Esse ponto já está muito mais perto do que esse. E assim ele vai novamente. Então, quando a gente passar uma tangente aqui, ele vai jogar aqui. E o nosso ponto vai dar mais ou menos por aqui, assim. Vamos tentar mais uma vez. Mudar aqui para 3. Aqui para 3 também. Tá aí o nosso Newton-Raphson. Então, ele está funcionando. Ele pega esse ponto, passa a tangente, pega esse ponto de x, é o nosso novo x. Pega esse ponto, pega a tangente, pega esse novo x, joga na nossa função e passa uma tangente de novo, até ele chegar na nossa precisão desejada. Bem, o Newton-Raphson ficou assim, a gente pode fazer alguns incrementos, por exemplo, para esse x, c e esse n saírem de uma forma mais interessante, mais visual, né? A gente pode colocar quantas casas a gente quer, a gente pode colocar aqui o número real de interações que aconteceram, porque aqui está acontecendo n-1 interações. A gente pode colocar para o usuário estabelecer o nosso critério de erro, a gente pode colocar para o nosso usuário estabelecer o nosso erro, para ele colocar o nosso chute inicial, e assim vai. A gente também pode colocar para ele definir funções diferentes, mas eu acho que deu para ver bem certinho agora como é que Newton-Raphson funciona. Só apagar isso aqui e deixar vocês com esse último gráfico de Newton-Raphson, com todos os pontos calculados. Se a gente der zoom aqui, eu vou dar zoom aqui só uma última vez, para vocês verem, ó, a gente tem 3 pontos aqui, eu vou dar zoom só aqui,
e a gente vê mais 2 pontos. Então, aqui quanto mais próximo a gente chega, mais próximo vai estar do zero. Bem, a aula de hoje é só isso e até a próxima.